Irmão, na semana passada nós demos início a uma série de mensagens baseadas nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. E as mensagens elas têm um tema geral: 7 cartas, 7 mensagens às igrejas lá na Ásia, na época, mas são 7 mensagens para a igreja do século 21. 7 mensagens para você, para mim, neste século 21. Veja que cartas que foram escritas há mais de 2.000 anos para igrejas que viviam dentro de um contexto social, político, religioso, distante, tanto tempo de nós. Na realidade, continuam falando e falando muito para nós hoje, em pleno século 21. São cartas que Jesus manda ao apóstolo João, que estava exilado na ilha de Patmos, escrever. E são mensagens de Jesus Cristo para essas igrejas. Cada igreja, vivendo em uma cidade específica, tinha características específicas. Cada igreja vivia num contexto também social daquela região, daquela cidade muito específica. Começamos com Éfeso, a primeira das cartas. Uma igreja muito boa, digamos assim, sob o ponto de vista que teríamos hoje. Fiel, uma igreja firme na fé, com várias ações e realizações boas, bom serviço. Mas tinha um detalhe que Jesus Cristo não deixa passar em branco: eles haviam abandonado o primeiro amor. E aí, na sequência, vimos a segunda, que foi a igreja em Esmirna, domingo passado à noite. A igreja de Esmirna era uma região também muito rica, como Éfeso, uma cidade próspera, uma cidade que tinha muito comércio, muitas coisas boas, uma cidade rica, mas a igreja era muito pobre. Era uma igreja que não tinha força econômica, não tinha força política, não tinha força social, mas tinha uma força espiritual tremenda. Era uma igreja que estava dentro de um contexto muito rico, mas ela tinha uma força de Deus. E Jesus a essa igreja não aponta nenhum problema, curiosamente. As outras ele aponta a virtude, mas mostra defeitos. Pelo menos nós vimos a igreja em quem estava de manhã aqui para lembrar? Esmirna? Terceira carta, a igreja em Pérgamo. Uma igreja também uma cidade muito rica, uma cidade também muito pagã, muito idólatra, uma cidade que o culto ao imperador romano era um evento. E também essa igreja ali em Pérgamo tinha muitas coisas positivas, mas Jesus Cristo aponta também um detalhe, um problema, que era a permissividade daquela igreja. Tinha muitas coisas positivas, mas tinha um detalhe que Jesus Cristo aponta para isso. E agora nós vamos ver a quarta igreja, que é na cidade de Tiatira. Abre a tua Bíblia em Apocalipse 2, de 18 até o 29. Eu vou ler aqui. Esta carta diz o seguinte, Apocalipse 2, verso 18 em diante: escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz, vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança, e observei como vocês têm crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam
e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensinamento. As verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás, não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já tem até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará, diz o Senhor, como vaso de barro. Ele terá a mesma autoridade que eu recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esta tua palavra. Deus, fala através dela ainda nesta noite aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a cidade de Tiatira, né? Tiatira, ela era a menor das 7 cidades. Ela não era próspera como eram as outras 3 que nós já vimos. Ela não era uma cidade que tinha uma importância política. Ela não tinha. Essa cidade não tinha um templo imperial monumental. Ela não tinha destaque militar. Essa cidade, né, não tinha a imponência de Éfeso, a imponência de Esmirna, não tinha a imponência de outras cidades daquela região da Ásia Menor. Agora, essa cidade tinha um problema espiritual profundo, um problema gravíssimo, como as outras também, porque mesmo pequena, mesmo não tendo a importância das outras cidades, ela tinha um problema sério na área, como eu disse, espiritual. A idolatria ali também era muito forte. E aí Jesus escreve para aquela igreja, a igreja em Tiatira. E é interessante como Jesus começa essa carta. Ele começa se apresentando, como nas outras também às vezes, né? Jesus Cristo se apresenta, no verso 18 ele diz assim, olha, escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem, aí ele se apresenta, do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Antes de qualquer elogio, antes de qualquer chamada de atenção, antes da correção e também de promessas, o que Jesus Cristo faz? Ele se apresenta. Olha, quem está falando é aquele que tem os olhos, como diz aqui, como chama de fogo, olhos como fogo. Quando nós olhamos o contexto bíblico sobre fogo, como tanto o Novo quanto o Antigo Testamento apresenta sobre fogo, a ilustração que é, a Bíblia apresenta o fogo como sendo algo purificador. O ouro é provado no fogo. O fogo, ele purifica. O fogo também ilumina. Naquela ocasião, naquele contexto, existia lâmpada elétrica, né? Eram lamparinas, eram acesas. O óleo era queimado, o azeite. Então Jesus Cristo se apresenta como o que purifica, como o que vê, como aquele que ilumina. O fogo revela, nada ficava escondido. Um ambiente escuro, acendia-se uma fogueira, acendia-se uma lamparina e as coisas ocultas eram reveladas. Cristo Jesus se apresenta como aquele que vê além das aparências. Jesus Cristo vê e olha e fala para aquela igreja, olha, quem vai falar com vocês, ou quem está falando com vocês, é aquele que vê além do que os outros veem. Jesus Cristo vê as intenções do nosso coração. Jesus Cristo vê as motivações da nossa vida. Jesus Cristo vê coisas que outros não veem. Pecados ocultos,
Jesus Cristo vê também virtudes escondidas, virtudes que estão dentro de nós, no nosso coração. Ou seja, Jesus se apresenta como aquele que vê. Eu sou aquele que vê o que vocês não veem. Jesus Cristo vai apontar, como já vimos aqui, virtudes, né? Virtudes. Mas antes de apontar as virtudes, ele se mostra como aquele que está olhando e observando. Observa nossos hábitos secretos, né? Intenções, feridas também. Ele vê as nossas mais íntimas feridas, muitas vezes, nosso cansaço. Ou seja, Jesus vê. Aquela igreja precisava entender isso. Quem está falando com você, Tiatira, que queremos trazer para nós, né? Quem está falando comigo, quem está falando contigo, quem está falando conosco, é aquele que vê, aquele que não passa nada batido. É interessante quando a gente vê essas cartas, né, às igrejas. Jesus Cristo ele vai apontando virtudes, mas existem detalhes que ele aponta. Nada passa batido para Jesus Cristo. Quando nós vimos a Éfeso, era uma igreja com tudo muito bom, uma igreja, digamos assim, perfeita, nos moldes que nós gostaríamos que a igreja fosse. Muita fé, muita dedicação, muito serviço, muita fidelidade econômica, monetária, uma igreja que dava dízimo, todo mundo era feliz, havia uma... Mas aí Jesus aponta uma coisa, um detalhe, que não era detalhe. Vocês abandonaram o primeiro amor, né? Então Jesus está sempre procurando e olhando para mim, para você, não procurando defeitos, mas procurando e buscando situações que possam ser lapidadas na nossa vida. Jesus Cristo ele aponta as virtudes de todas essas igrejas, e aqui, a essa igreja em Tiatira, ele aponta boas virtudes. Olha o verso 19: sei de tudo que você faz, sei de tudo que você faz, nada passa batido, não. Vi seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança. Observe como vocês têm crescido em todas essas coisas. Veja, Jesus Cristo não é aquele Senhor que está ali com um chicote, ó, você está fazendo tudo certo, mas isso aqui está ruim. Não é isso. Ele vai apontando coisas muito boas. Eu vejo ali, eu vi essas virtudes, o amor. Era uma igreja afetuosa, uma igreja acolhedora. Ótimo, queremos que a nossa igreja seja assim, uma igreja afetuosa, uma igreja acolhedora, envolvida uns com os outros. Grande virtude. Jesus não condena, pelo contrário, digno de admiração e de imitação. Jesus fala da fé. Era uma igreja que tinha fé, tinha uma confiança sincera. Serviço, imagina, né? E pastor no sonho, né, pastor Mauro? Uma igreja que serve. Nós somos pessoas que precisamos servir a Deus e servir uns aos outros, servir a comunidade, servir a sociedade, servir a própria igreja. Práticas, né? Ajudam a necessitados, trabalho árduo. Veja quanta coisa boa essa igreja tinha, digna de elogio do Senhor. Perseverança. Era uma igreja também que não desistia facilmente. Era uma igreja perseverante. Precisamos ser assim. Precisamos ter esse mesmo comportamento, esse mesmo espírito de perseverança. E olha outra coisa maravilhosa: a igreja crescia, crescimento. Eu sei que nós estamos crescendo em todas essas coisas. Então é uma igreja que estava caminhando muito bem, estava avançando. Nada disso aqui é crítica, pelo contrário, é elogio. E é como uma igreja assim deve buscar ser uma igreja que cresce no conhecimento da palavra, uma igreja que cresce na comunhão, uma igreja que cresce na fé, uma igreja que cresce nos relacionamentos, uma igreja que avança, cresce na evangelização, no ganhar pessoas para Jesus Cristo. É isso que o Senhor espera da igreja, é isso que Ele espera de cada um de nós, e isso Ele viu naquela igreja lá em Tiatira.
igreja com muitas virtudes. Era uma igreja, de certa forma, até bastante impecável em vários aspectos. Mas aí no verso 20 ele aponta o problema. Está tudo muito certo, mas tem uma coisa. Verso 20 diz: contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimento oferecido a ídolos. Queridos, era tudo perfeito, era tudo dentro do que o Senhor esperava que aquela igreja fosse. Como já vimos. Mas aí o Senhor aponta: olha, mas tem uma queixa. Tem algo que não está certo. Eu tenho contra você uma queixa. Vocês toleram essa mulher chamada Jezabel. A esposa da mulher do rei Acabe se chamava também Jezabel. Aqui talvez eles tenham usado o nome de Jezabel, talvez o nome dessa mulher, provavelmente era de fato uma mulher ali que causava problema. Talvez não se chamasse Jezabel, o Senhor deu esse nome para fazer referência a Jezabel lá do Antigo Testamento, esposa de Acabe, que era uma mulher terrível, perseguiu o profeta Elias, matou um monte de profeta do Senhor e tal. Mas não importa, se fosse uma pessoa com o mesmo nome, ou Jesus dá o nome como referência a uma mulher muito ruim, o fato é que aquela igreja estava sofrendo a influência de uma pessoa. Aquela igreja estava sofrendo a influência dessa tal de Jezabel, que se autoproclamava profetisa. Alguém com uma presença provavelmente social também muito forte. Aquela igreja estava caminhando bem, mas tinha a influência de alguém que estava conduzindo o comportamento de muitos a uma falta de intimidade com Deus e um desvio da palavra do ensino do Senhor. Esse é o problema que o Senhor aponta aí. Queridos, vejam, isso é muito sério que Deus aponta para aquela igreja, que nós também precisamos cuidar. Porque às vezes nós vivemos dentro de um contexto de comunhão com Deus que faz tudo certo, não há problema. Seja como igreja, seja como indivíduo, como cristão. Fazemos as coisas dentro do que Deus até espera que façamos e até se agrada com muitas coisas que fazemos. No entanto, uma coisa pode levar à derrota. Aquela mulher, ela estava causando um problema sério, por quê? Porque ela se dizia profetiza. E aí, essa de se dizer profetiza, ela apresentava uma relação com Deus que era mais ou menos, não tem nada demais. Deus entende. De manhã, inclusive, vimos isso com relação a outra igreja, que trabalhou pela manhã de terra. Também a mesma coisa. É aquela visão do: olha, Deus entende. E hoje nós ouvimos coisas que não é muito diferente, não, né? Todo mundo faz, não tem tanto problema. Não precisa ser tão radical, até porque a Bíblia, tantos anos atrás, era outra cultura. Talvez Deus não seja tão rígido assim, né? É algo muito comum, etc. Era o tipo de mensagem que essa Jezabel, essa mulher aqui, estava apresentando, o evangelho da permissividade. E aquela igreja tinha um problema. Qual era? Era permitir que aquela mulher justamente ensinasse isso e seguia, e aí estava desviando. Então, uma igreja que estava vivendo num espírito de comunhão, de amor, de crescimento, de serviço, de atenção, uma igreja que estava indo na rota certa, mas de forma muito sutil. Essa mulher estava sendo usada por Satanás para ir desviando da rota que Deus queria. O pecado estava sendo tolerado, estava entrando, na igreja. Queridos, o pecado
tolerado no interior é que destrói. Pelo menos nós citamos essa frase também, outra, dentro dessa concepção. Não é o pecado do mundo que destrói a nossa vida e a nossa igreja. A gente olha para o mundão e diz, o pecado do mundo está destruindo a igreja, o pecado do mundo está destruindo a sociedade, está destruindo as pessoas, está destruindo a família. Não é o pecado do mundo que está destruindo. É a nossa permissão, a ação dele na nossa vida. A permissividade, ou seja, o permitir que esse pecado, esses pecados, façam parte do nosso cotidiano naturalmente. É aceitar com naturalidade coisas que a palavra de Deus condena. Esse é o grande problema. É aquela igreja estava enfrentando esse problema. E veja que é uma pena, porque uma igreja que estava indo muito bem. As coisas estavam funcionando dentro de uma perspectiva boa, saudável. Mas esse detalhe apontado por Jesus Cristo estava fazendo uma diferença que poderia levá-los a uma derrota grande. E quando Jesus Cristo aponta, e aí é bom para a gente entender isso, irmão, quando Jesus aponta o erro, ele não está apontando com o objetivo de punir ou de criticar tão somente. A ideia é lapidar. Por quê? A Bíblia fala o seguinte: sede santo, porque eu sou santo. Assim como é perfeito o vosso Pai que está no céu, sede vós também perfeito em todo o vosso procedimento. O projeto, o propósito de Deus para mim e para você é de santidade. Então, quando Jesus Cristo fala, olha, vocês estão bem nisso, mas esse ponto aqui precisa ser alterado. Esse ponto aqui você precisa corrigir. É justamente para que a igreja, para que o indivíduo, para que a vida seja trabalhada, a nossa vida cristã, seja trabalhada de tal maneira que a gente não deixe nenhum fio solto. Satanás, ele usa esse fio solto. Ontem nós tivemos aqui, durante o dia, uma programação muito boa, muito legal, de capacitação dos professores da EBD. Aliás, a Janete está hoje aplicando uma das ilustrações que vimos ontem. Pela manhã eu fiz algumas atividades aí de física, foi bem legal, e uma delas eu poderia ter trazido agora para nós para fazer aqui, mas não me ocorreu. Mas vou explicar. Quem estava aqui, viu? A gente coloca um copo, enche de água, um copo plástico, rígido. Você não conhece esse efeito, né? Se você segurar o copo, botar água até metade, um pouco abaixo da parte de cima e tal, coloca um papel em cima desse copo e vira de cabeça para baixo. Se você foi criança, já tentou isso, dente que não tem problema. A água não cai, o papel não cai, né? É física aí, o Gabriel vai explicar isso, porque estudou para o vestibular, né, Gabriel? Vai poder explicar o que acontece, né? Então o papel não cai, fica preso assim no copo. A água cai aqui no copo. Com água, né? Aqui o papel não cai, preso. Aí eu fiz o seguinte, olha, Deus está segurando a vida, o papel não cai. A mão de Deus, a mão direita, representava a mão de Deus. Aqui, ó. Cai. Agora, se eu troco de mão, o que vai acontecer? Ele ser a mão de Deus, para Miriam escrever Deus aqui na minha mão, né? Para mostrar que é a mão de Deus segurando. Aqui, ó. Agora, se eu trocar, em vez de ser a mão de Deus, largo essa mão e seguro com essa aqui, aí o que acontecia? O papel caía, a água tornava um desastre. Né? Fazia isso aqui. Cai. A ilustração é bem interessante, né? Quando Deus está segurando, Deus está funcionando. Eu passei a segurar, tudo desaba. Mas tem um detalhe aí, porque o papel desabava. Aí é o segredo da física, né, que explica. Fiz um furinho pequenininho no copo. Ninguém viu. Eu tapei o furo. E com o furo tapado, ficou assim, a pressão atmosférica é maior do que a pressão dentro do copo e o papel fica grudado, tem água aqui. É uma questão de diferença de pressão, entendeu? Que está dentro do copo, que está fora. Mostrando que exerce a pressão muito maior. Quando eu abro, eu equilibro a pressão de dentro e de fora, e aí o papel cai. Mas é interessante que aí até alguém, não lembro quem observa, foi a Cleide que fez uma observação. Tu vê, essa observação
interpretação eu não fiz, mas ele tirou uma boa mensagem dali, né? Mas tem outras mensagens da mão de Deus, né? Olha, o buraquinho era pequenininho, mesmo que seja uma pequena brecha, Satanás pode entrar e fazer desabar. Boa, Cleide, boa visão ontem, né? Porque é uma grande verdade. Pelo menor que seja o buraquinho ali, Satanás pode entrar na brecha. Era essa brecha que Deus estava querendo fechar, tanto na igreja de Tiatira, quanto na igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna até não teve isso, mas Pega não teve. Mas veja, Jesus Cristo ele apresenta um plano de aperfeiçoamento da vida cristã. O projeto de Jesus Cristo para mim e para você é essa: é nos aperfeiçoar, não deixar brecha nenhuma. Então, quando nós lemos essas cartas e vemos que Jesus fala a essas igrejas, o elogio que faz a elas nos traz a visão de que Jesus está vendo coisas boas que nós fazemos. Então, Ele está vendo coisa boa na tua vida, no teu coração, na tua mente, nos teus propósitos. Jesus olha as coisas boas. Mas Ele vai destacar também coisas que precisam ser trabalhadas, lapidadas, com o objetivo de nos purificar, de nos santificar. E aí nós vemos lá nos versículos de número 21, o Senhor dizendo sobre a seriedade. Olha, eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas não tem jeito, ela não quer se arrepender, se referindo a Jezabel, de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Veja, Jesus Cristo ele nunca pune por punir. A graça de Deus está sempre operando. E Ele deu tempo para aquela mulher se arrepender. Apesar dela, apesar de tudo que ela fazia de ruim, o Senhor deu tempo, Ele quer transformar. Não era punir, era resgatar, era transformar. Então Deus está sempre trabalhando dessa maneira, dando tempo, querendo que a gente se arrependa. Infelizmente a mulher teve a escolha dela. Ela não quis, eu só dei tempo. Fui paciente, a Bíblia diz isso, Deus é paciente, é longânimo, mas ela não quis. E aí o tempo dela cessou. Aí vem a punição aqui e tal, mas o que dá para destacar bem no verso 23: eu sou aquele que sonda mente e coração. Eu sou aquele que sonda mente, eu sou aquele que sonda os corações. Queridos, a igreja moderna, digamos assim, que é um Jesus sempre sorridente, manso, permissivo. Jesus Cristo é o Senhor que não é permissivo. Ele é o Senhor que quer lapidar, disciplinar, para que a gente possa, o máximo possível, ter a forma dele, a forma do próprio Senhor. A videira precisa ser podada, né? Assim funciona, eu falo sobre isso. Muitas vezes precisamos dessa poda assim. O último versículo que eu quero destacar dessa mensagem aqui é os versos 25 a 29. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vaso de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai. E também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que Jesus está sempre ensinando dessa maneira. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Nunca perca a audição espiritual. Satanás trabalha muito em cima disso. Trabalha para que nós nos tornemos surdos espiritualmente, para que percamos a audição e deixemos de ouvir o que o Espírito diz. Ouvimos o que um monte de gente diz, mas nunca deixe de ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nunca deixe de ouvir o que o Espírito diz para mim e diz para você. E aí ele diz: olha, ao vitorioso eu darei autoridade sobre as nações.
é outra metáfora, né? Jesus é aquele que tem todo o domínio, toda a autoridade sobre as nações, sobre pessoas, sobre comportamento. Você é vencedor quando Jesus Cristo é efetivamente o teu Senhor. Tá certo? Você é vencedor quando Jesus Cristo efetivamente é o teu Senhor. E sendo Jesus Cristo o teu Senhor, você tem autoridade. Autoridade sobre as nações. E aí eu vou usar outra expressão e tirar o N e dizer ações. Você tem autoridade sobre as ações do inimigo contra a sua vida. Vencer significa deixar Jesus Cristo agir no teu lugar. Que Deus seja louvado. Amém?